a todos e todas. Nós vamos dar início à nossa aula aberta, essa webconferência que foi organizada por vários realizadores com o objetivo de aproximar a universidade da escola e de proporcionar um diálogo com os professores da base da nossa rede estadual do Ceará, que estão juntos, né, com os alunos, trabalhando, inclusive, de forma bastante intensa nesse período de aulas remotas. Gente, eu agradeço a participação de todos que estão aqui. Estou muito feliz de ver meus colegas de trabalho, alunos, ex-alunos, muitos mestrandos do Prof. Sócio, professores, colegas de outras universidades que também se interessaram pelo assunto, que acharam interessante e importante essa discussão. Então, essa atividade ela foi intitulada A Sociologia e os Novos Arranjos Curriculares, uma atividade proposta para pensar o NTPPS, o Projeto Diretor de Turma e o Projeto de Vida. Nós fizemos questão de convidar 3 professores que atuam nesses projetos para conversar com a gente sobre essas atividades, sobre a sua atuação, né? Antes de apresentá-los, é importante dizer que essa atividade ela está sendo proposta por vários realizadores, como eu disse, e um deles é o projeto PIPE, que é o projeto de acolhimento e incentivo à permanência da UFC. Esse projeto é coordenado por mim e ele tem o seguinte título: Entrei na universidade para me tornar professor, professora. E uma das nossas ações é justamente proporcionar momentos como esse de interação entre professores da rede estadual e alunos que estão em formação na nossa licenciatura em Ciências Sociais. Além disso, essa atividade também está sendo apoiada pelo LEPEC, que é o Laboratório de Estudos de Política, Educação e Cidade, que é coordenado pela professora Daniele Nilim e a professora Iris Barreira. E desse laboratório também fazem parte professores que estão aqui, como os colegas Irapuan Peixoto e o professor Alexandre Jerônimo, e também dois convidados, né, que é o Newton e o Naná, que também fazem parte do LEPEC. Nós temos o apoio também do Prof. Sócio, que é o mestrado profissional em Sociologia, coordenado pelo professor Irapuan. Aqui também está a professora Celina, que é a nossa coordenadora diária da licenciatura. Então, essa atividade também está sendo proposta para todas as disciplinas práticas da licenciatura, e também estão meus queridos alunos da disciplina que eu estou ministrando na graduação, que é Educação, Currículo e Sociedade. Essa disciplina vai ser ministrada no Prof. Sócio, também no mestrado, né? E essa atividade veio de uma demanda desses alunos. Nós estamos discutindo sobre currículo, e aí, ao apresentar algumas siglas, como NTPPS, né, PDT, que são siglas que fazem parte desse universo, os alunos disseram assim: professor, o que é isso? Nós não conhecemos e nós queremos conhecer. E eles vão poder ver hoje que o professor de Sociologia, ele está na escola, mas além de Sociologia, ele também está ministrando outras aulas, outros conteúdos que estão relacionados à nossa disciplina. Então, foi por isso a proposta dessa atividade, e para isso eu convidei 3 alunos do mestrado profissional em Sociologia, que é o Newton, o Naná e a Janier. Eu vou apresentar com mais calma cada um deles quando eu passar a palavra, mas a proposta hoje é a gente fazer aqui um bate-papo, uma conversa mesmo, fugir um pouco dos padrões da mesa redonda. Nós vamos fazer 3 blocos de conversa, cada um deles falando sobre um projeto. Cada um dos convidados vai ter, pelo menos em cada bloco, aí uma média de 5 minutos para responder. Nós já criamos um código aqui de comunicação antes de entrar, e aí no final, né, nós vamos abrir para vocês também apresentarem as perguntas, as questões e as dúvidas de vocês. Além disso, vocês podem estar colocando isso no chat, eu vou estar aqui organizando um pouco, às vezes é difícil, mas eu vou tentar fazer essa organização das perguntas e eles vão poder também acompanhar o chat e respondendo vocês, tá bom? Apresentando aqui os nossos convidados, o primeiro deles é o Newton Freire.
O Newton é mestrando do Profsócio, inclusive vai defender sua dissertação de mestrado na próxima semana, se eu não estiver enganado. É professor efetivo de Sociologia da Rede Pública Estadual Cearense e atua na função de assistente técnico na coordenação, que atualmente exerce a função de assistente técnico na Coordenadoria de Educação em Tempo Integral e Educação Complementar, né, da SEDUC. O outro convidado é o professor Francisco Anar Clebson, mais conhecido como Naná, é mestrando também em ensino de Sociologia pela UFC, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e professor da Escola de Ensino Médio Vivina Monteiro, em Icó, aqui no interior do Ceará. E a nossa convidada também, Janier Lídia Maia, que é mestranda em Sociologia, professora de Filosofia e Sociologia na SEDUC, possui graduação em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, é professora na Escola Profissionalizante Marli Ferreira Martins, em Caucaia, e desenvolve uma pesquisa intitulada Relações de Gênero e Constituição das Masculinidades. Meus queridos convidados, muito obrigado, né, pela prontidão de cada um de vocês ao aceitar esse convite. E eu quero passar a palavra para vocês, para a gente iniciar os nossos trabalhos dessa noite. E esse primeiro bloco, eu queria que vocês pudessem falar, cada um, né, pode ser nessa mesma sequência, apresentar o que é esse projeto, que vocês estão aqui com essa responsabilidade de nos apresentar, quais são os objetivos. Eu fico pensando, né, quando os alunos veem essas siglas, quais são as formas, quais são os sentidos de realização de projetos como esse na escola, projetos que têm uma carga horária, projetos que também se utilizam de materiais didáticos, que não são ministrados somente por professores da sociologia, mas também por outros professores de diversas disciplinas, e esses projetos têm um feedback também dos alunos. Então, nesse primeiro bloco, eu queria passar a palavra para vocês, e que vocês pudessem fazer uma apresentação desse projeto para que os nossos convidados que estão aqui, os nossos alunos, eles possam conhecer de fato o que é o NTPPS, o que é o PDT e o que é o projeto de vida, tá bom? Vou passar aí a primeira palavra para o Newton. Olá, boa noite. Professor, na verdade, uma satisfação grande poder participar dessa conversa informal, como você mesmo destacou, em dividir esse espaço com dois professores, também do Profsócio, mestrandos, colegas de trabalho. O Naná eu já conhecia, inclusive conheci no evento da SEDUC, na feira estadual, e a Janier eu tive a satisfação de conhecer no decorrer das nossas aulas. Eu elaborei uma apresentação e eu queria compartilhar a tela, só pedir para o senhor não descontar meus minutos ainda. Está aparecendo a apresentação? Pronto, vai aparecer agora. Ótimo, está aparecendo aqui para a gente. Nós criamos um código, né, professor, em relação ao tempo. Eu não consigo vê-los porque eu estou aqui na apresentação. Então, eu peço por gentileza que quando eu me aproximar dos 5 minutos, eu já tiver nos 5 minutos, o senhor me informe, por favor. E o título do projeto, como o professor lhes informou anteriormente. E aí, iniciando com essa sigla, né, tão famosa e tão grande, Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais, também conhecido como NTPPS, e muitas vezes na escola chamado também só de núcleo. Eu trago um pouco da história do surgimento do projeto. A ideia do núcleo, né, ele se concebeu praticamente com a publicação das novas diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e o parecer do Conselho Nacional de Educação e Conselho Estadual de fevereiro de 2012. O núcleo ele foi
inspirado nos protótipos curriculares produzidos pela representação da Unesco no Brasil. Inclusive, a Unesco esteve conosco praticamente durante todo o ano de 2013, numa série de formações em rede para os professores das escolas do núcleo naquela época. E, a partir da inspiração desse protótipo, foi elaborada uma parceria com o Instituto Aliança, com base na metodologia utilizada no projeto Condomínio Digital. O Instituto Aliança é o nosso grande parceiro, que foi o responsável por organizar todo o material estruturado e ministrar as formações de docentes dos professores da rede do núcleo, né? Eles estão conosco ainda, fazem um trabalho de monitoramento e acompanhamento, mas as formações elas já não acontecem mais totalmente vinculadas ao Instituto Aliança. Durante o processo, durante o ano de 2018, 2019, nós passamos por uma formação em rede, tanto os técnicos da SEDU como alguns professores e técnicos das regionais receberam essa metodologia e eles são encarregados hoje de garantir essa formação nas regionais. Apresentando um esquema prático de como foi que surgiu, o SEDUC, Unesco, Instituto Aliança, os protótipos curriculares e a metodologia do condomínio digital, e mostrando já o núcleo de uma forma bem detalhada, né, tendo o núcleo realmente no centro dessa relação com as diversas áreas do conhecimento, ciências humanas, linguagens, matemáticas, ciências da natureza, tanto nos eixos trabalho, ciência, tecnologia e cultura. O núcleo ele é dividido em cada série do ensino médio, trabalha-se um macrocampo. Na primeira série do ensino médio, o macrocampo é escola e família como espaços de aprendizagem. Na segunda série, é a comunidade como espaço de aprendizagem. E na terceira série, é o mundo do trabalho. Em cada macrocampo desse, são desenvolvidas metodologias para pesquisa. Na primeira série, os alunos eles trabalham o seu introspecto pessoal, né, eles começam a se descobrir a si mesmo. Na segunda série, as pesquisas são destinadas a conhecer um pouco mais a comunidade, onde eles entram mais em contato com o espaço da escola e do entorno. E na terceira série, eles já estão pensando e elaborando pesquisas direcionadas ao mundo do trabalho. Mas o que é um núcleo, né? O núcleo de trabalho e pesquisa práticas sociais, também chamado de ENTRE-PS, é uma proposta de reorganização curricular do ensino médio, desenvolvida pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará, em parceria com o Instituto Aliança, e funciona desde 2012. Ele iniciou em 2012, cabalisticamente com 12 escolas, sendo 8 escolas de Fortaleza, 2 escolas da CRED 8 e uma escola na CRED 1 Maracanaú e uma escola na CRED 7. Por meio de uma metodologia participativa, o núcleo visa provocar e implicar os estudantes na construção de seus caminhos acadêmicos, profissionais e pessoais, trabalhando com temas transversais e utilizando a pesquisa como princípio educativo. Além de tudo, o núcleo trabalha o desenvolvimento intencional das competências socioemocionais. Qual é o seu objetivo? Provocar uma mudança nos processos de ensino e aprendizagem nas escolas, a partir da criação de um componente curricular, né, integrador, promover o desenvolvimento de competências socioemocionais e utilizar a pesquisa como uma ferramenta pedagógica, estimulando o desenvolvimento do projeto de vida dos estudantes e de carreira. Eu trago aí um exemplo de como são estruturados e como é formado esse material. Cada estudante recebe, né, o seu caderno do aluno, ele é dividido por série, primeira, segunda e terceira, do mesmo jeito, os professores recebem os seus planos de aula. Os professores da rede, eles passam por formações vivenciais bimestrais, e essas formações, eles replicam esse conteúdo com os estudantes. Como é que o núcleo está organizado e dividido? Ele funciona com 4 aulas no currículo, sendo 2 aulas geminadas por semana. Pelo ensino médio, ele totaliza 160 horas por cada série,
e ao final do itinerário formativo do ensino médio, ele soma 480 horas. Aqui são alguns depoimentos que eu consegui colher de alunos. O núcleo é muito importante e ele deveria ter em todas as escolas um depoimento de uma aluna de um MTI de Fortaleza. O núcleo ensina a gente a aprender a conviver com as diferenças dentro da sala de aula e na escola. Isso é muito importante para a nossa geração. O depoimento de uma aluna de uma escola de ensino médio da CRED 8. O núcleo me ajudou a refletir. Eu posso dizer que depois que eu tive aulas do NTPPS, eu passei a saber o que eu quero para mim. Seria importante ter um núcleo no ensino fundamental, para ajudar a gente não ficar tanto perdido quando chega no ensino médio. Um outro depoimento de uma aluna de uma escola da CRED 8. Por que eu colhi tanto depoimentos de alunos da CRED 8? Porque é a regional onde eu desenvolvi a minha pesquisa do mestrado, certo? Embora tenha uma grande experiência profissional com o NTPPS e ter algumas publicações de pesquisa sobre o núcleo, eu nunca fui professor do núcleo. O meu contato com o NTPPS iniciou em 2013, quando eu integrei a equipe do núcleo de formação da CEFOR, e eu passei a acompanhar, naquela época, as 8 escolas do núcleo de Fortaleza. Em 2014 foi que eu ingressei na SEDUC por meio de um projeto, né, de uma seleção, e quando eu passei a acompanhar o núcleo em 2014 em âmbito estadual. Oh. Eu não sei se eu consegui cumprir o tempo. Só um pouquinho, mas tem nada não. Já está no nosso tempo previsto aqui. Legal, né? A gente... dentro daquela pauta que eu havia pedido, o assunto 1 foi aquilo que eu tinha realmente a poder apresentar. Eu tinha um vídeo com o depoimento de um aluno, mas tendo a gravação e não tendo conseguido dos familiares, os direitos autorais disso com a imagem dele, eu prefiro ter o vídeo comigo. Tá ótimo, Newton. Então, nesse primeiro bloco, a gente está vendo aqui um pouco de como é esse componente curricular. Na verdade, o NTPPS, como o Newton colocou aí, é um componente curricular que está presente no ensino médio e que tem materiais didáticos, que tem um tempo de carga horária. E aí, para a gente conhecer um outro projeto, que é o projeto Professor Diretor de Turma, aqui vai falar agora o nosso segundo convidado, que é o professor Naná. Boa noite, William. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo, né? Esse projeto, Projeto Diretor de Turma, com a sigla PPPDT, né? E aí a escola inteira conhece como só o diretor de turma, é um projeto que eu conheci há 4 anos atrás, quando eu comecei a dar aula no Ceará, e logo esse projeto de cara me chamou a atenção. Na escola que eu trabalho, são 21 salas de aulas, e todas as salas têm um diretor de turma, né? E aí chamou a atenção o que é ser esse diretor de turma. Uma das coisas que diferencia bastante o diretor de turma do núcleo, que o nosso colega já acabou de apresentar, é a questão de que o professor que é responsável pelo projeto diretor de turma, ele é um professor da escola de qualquer uma das disciplinas, tá? Não tem uma disciplina certa, pode ser qualquer uma disciplina. E aí esse professor, ele fica responsável por uma única turma. E essa responsabilidade, eu digo que vira o pai da turma realmente, aquela responsabilidade de pai de cuidar de cada um aluno. E aí ele tem esse cuidado nas questões, tanto da permanência desse aluno na escola, como na aprendizagem dele. Então, uma das grandes funções do projeto é unir o vínculo, aproximar a escola da família, através do diretor de turma, porque a gente tem um vínculo muito mais fácil com a família. Como eu só cuido de uma sala, eu consigo fazer esse vínculo mais fácil. Então, além da união com a família, fazer uma união melhor entre o próprio aluno e a escola,
porque a gente fica responsável para levar toda aquela demanda que os alunos pedem, as situações, os conflitos entre a sala de aula e a escola, o diretor de turma vai lá e vai cuidar disso, e entre os próprios alunos. Esse projeto ele tem como base os pilares da educação, aqueles 4 pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer junto e aprender a ser, os 4 pilares da educação, só que aí esses pilares, no projeto, ele é convertido em competências, né? E aí, desde 2018, o projeto existe desde 2008. Esse projeto, ele nasce aqui no Ceará e tem como modelo um projeto que já existia lá em Portugal. E aí, aqui no Ceará, desde 2018, a gente tem como parceria o Instituto Ailton Senna, que vem fazendo uma formação desde 2018 com os professores diretor de turma. E aí a gente tem um material didático para ser trabalhado em sala de aula, que são orientações de como a gente deve fazer a nossa vivência, porque o termo dinâmica, até eles não gostam do termo dinâmica, então todas as atividades são atividades de vivência com os alunos, a gente trabalha essas competências socioemocionais, autogestão, engajamento ao novo, resiliência, anabilidade, e essas competências que são trabalhadas em sala de aulas, elas são trabalhadas em uma aula, tá? Que é a nossa carga horária, são 4 aulas semanais. Uma aula é em sala de aula com os alunos, que é a aula de formação para a cidadania, a qual a gente trabalha essas competências. A cada ciclo, no trabalho dessa aula, a gente tem um instrumental feito pelo Instituto Ailton Senna, que a gente chama de rúbricas, na qual os alunos vão respondendo e se avaliando, eles fazem uma autoavaliação de como estão essas competências dele. E essas rúbricas, a gente trabalha elas no decorrer de todo um período, tá? Para que a gente consiga fazer um diagnóstico e ir melhorando essas competências entre os alunos, já que o foco do projeto está na permanência, no sucesso e na formação desses jovens para serem cidadãos, tá? A nossa carga horária sendo 4 aulas, com essa aula em sala de aula, as outras 3 aulas elas ficam para atendimento aos pais, atendimento aos alunos, a gente tem, e outra que é para as 2 outras que são para dossiê, tá? Que a gente tem uma gama de instrumentais para ser respondido, na qual a gente traça perfis desses alunos, que são perguntas desde questões sociais, econômicas, da família deles e questões pessoais, para a gente traçar o perfil e a gente conseguir trabalhar melhor as competências entre esses jovens. Espero ter cumprido. Ótimo, Naná. Eu acho que, com base na fala do Naná, a gente pôde conhecer um pouco da proposta, né, do PPDT, que é esse projeto Diretor de Turma, que tem tudo isso aí que o Naná colocou para a gente. E um outro projeto que faz parte de algumas escolas também, ou então está envolvido em outros, né, está inserido em outros projetos, é o projeto de vida, que a nossa convidada é a professora Janier, que vai falar sobre esse projeto, seus objetivos, seus materiais. Passo a palavra para você, Janier. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Queria dizer que é um prazer estar aqui falando com vocês. As pessoas que escolheram ou escolher ser professor futuramente, né? Que eu acho que a universidades e graduações estão com mais essas disciplinas, e isso é muito bom, porque, pelo menos na minha época, eu só tive 2 disciplinas de prática de ensino e, sinceramente, não me preparou de jeito nenhum para o enfrentamento da realidade escolar, né? No projeto de vida, o projeto de vida, ele é um projeto que trabalha a biografia do aluno, né? Nessa biografia, o aluno trabalha 2 coisas, tanto o presente como as coisas
para o futuro. Então, assim, o aluno, ele vê essa perspectiva de quem ele é agora e quem ele quer ser no futuro. Só que, como a Naná falou, a gente não gosta de usar muito esse termo dinâmica, porque o projeto de vida, ele de fato, ele é um projeto que a gente trabalha a narrativa da biografia do aluno. Eu vou só ler aqui o que a BNCC, ela fala do projeto de vida, né? O que é definido o projeto de vida da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Abre aspas. Na BNCC, o projeto de vida ele valoriza a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo, do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e de seu projeto de vida. Liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então, assim, o projeto de vida na escola, no caso da escola onde eu trabalho, é uma profissionalizante, uma EP, que é em Caucaia. No estado do Ceará, nós temos 119 EPs, acho que a gente está em 10 anos, 11 anos de profissionalizante no estado. Na minha escola são 9 salas de aula e nós temos 346 alunos, ou seja, a realidade da escola onde eu trabalho é uma realidade muito diferente de escolas regulares. Não são escolas de tempo integral. E como o projeto de vida também, ele está alinhado dentro dessas escolas profissionalizantes, porque ele também tem das competências socioemocionais. Ele faz parte dessas competências socioemocionais, que a gente recebe todo ano uma cartilha atualizada sobre assuntos que a gente deve trabalhar no projeto de vida. Então, o projeto de vida, o NTPPS e o PDT, eles andam juntos. E o PDT e o projeto de vida, não somente o PDT da projeto de vida, o outro professor também pode trabalhar também, mas no meu caso eu sou PDT e também trabalho com projeto de vida, né? Então o projeto de vida, ele visa essa reflexão, esse autocuidado, ele trabalha a determinação do aluno, porque o aluno ele tem metas. Acho que a educação hoje, ela visa que o aluno, além de ele estar ali trabalhando com uma questão das notas, quando ele está também na escola, ele também tem metas, ele tem objetivo, o aluno tem sonhos, né? Ele não é um jovem alheio ao mundo. E hoje a nossa escola, principalmente na disciplina de sociologia e filosofia também, a gente tem que trabalhar como a sociedade, ela impacta na vida do aluno, né? E como ele também impacta na vida social. E o projeto de vida é isso. Resumindo, é isso tudo, né? É aquela complexidade da pessoa que é o aluno, em que muitas vezes a gente não conhece, assim, que o aluno chega na escola, né? A gente só vai conhecer a pessoa do aluno em 1 ano, 2 anos, 3 anos, e às vezes você tira aquele aluno que é o que dá mais trabalho, assim, que é um termo que é horrível, né? Porque o aluno que dá mais trabalho é um aluno que pode ter uma vivência muito difícil na sua casa, né? É um aluno que vive em uma comunidade em que tem um risco elevado de morte, de violência, em que a economia é vulnerável. Então, o aluno, ele dá aquele trabalho porque ele não tem aquela vivência, uma boa vivência na sua vida particular. Então, na escola, o projeto de vida, ele trabalha isso. Ele trabalha o pessoal, ele trabalha o emocional, ele trabalha a biografia. Quando a gente fala biografia, não é escrever. É o debate daquilo que o aluno é. Por que eu sou assim? Por que eu quero ser assim? Por que eu quero me formar naquilo? Por que eu não quero faculdade? Então, o projeto de vida, muitas vezes, os meninos confundem. O projeto de vida é a disciplina que a gente vai trabalhar e vai chorar. Os meninos dizem isso, porque é o momento de desabafo deles. É o momento em que a escola ela tem que priorizar essa questão do emocional e do psicológico do aluno, né? É um trabalho cognitivo, é um trabalho educativo e que está bastante alinhado com os projetos anteriores dos meus colegas. E é isso. Eu espero ter cumprido também o tempo, não sei. Não se preocupem. Gente, que maravilha. Sim, só nessa primeira rodada, eu acho que, pelo menos para mim, eu já levantei aqui uma série de questões. Mas agora a gente vai entrar em um segundo bloco, né, que eu vou passar a palavra para eles novamente, mas agora para pensar esse projeto com essa relação, né, entre você que está conduzindo o projeto, mas também como professor de sociologia. Eu, quando tive contato, por exemplo, com o NTPPS em uma escola,
eu fiquei me perguntando como os conhecimentos sociológicos eles poderiam ser utilizados, como a sociologia ela pode contribuir com esses projetos, né? Então, eu vou pedir agora para os nossos convidados falarem da vivência deles enquanto professores ou como Newton, enquanto pesquisadores, trabalhando como assistente técnico na SEDUC, com esses projetos, mas com esse foco, né? Qual é a contribuição que a sociologia pode dar, como a sociologia ela pode, de fato, contribuir com esses projetos. Newton, podemos continuar, né, começar com você esse segundo bloco, seguindo a mesma sequência. Bom, o NTPPS, quando nós nos debruçarmos sobre o material, é possível perceber ali uma presença muito grande da componente curricular sociologia, inclusive pelas temáticas que são abordadas. Se nós pensarmos os macrocampos, como ele está dividido, já submete por si só uma temática sociológica, né? A família como instituição, a comunidade como espaço onde o estudante está imerso, o mundo do trabalho que tem diferentes representações e que, dependendo da abordagem sociológica que você dá, você consegue, assim, pegar elementos seja do livro didático, como do núcleo, e fazer essa relação com a sociologia. Eu enxergo o núcleo como um grande potencializador da disciplina, certo? Ele não substitui a disciplina da sua base comum, mas ele é um grande potencializador da disciplina de sociologia. Se pensarmos numa temática gênero, no contexto que nós estamos vivendo atualmente, de rechaçamento das ciências humanas, né, de perseguição à fala de professores, enfim, esse cenário obscuro e tão difícil que os docentes estão vivenciando na prática, o núcleo ele aborda algumas temáticas que, por alguma razão, foram esquecidas ou negligenciadas durante o percurso formativo desse estudante. E detalhe, tudo é dentro de uma linguagem muito acessível e dentro de uma linguagem muito proximal daquilo que os estudantes vivem, certo? Por quê? Porque, como o Naná falou anteriormente, eles vivenciam essa experiência na prática. São 4 horas, veja a importância que ele tem para o currículo, né? Ele consegue superar, inclusive, a nossa própria disciplina, o tempo de trabalho da nossa própria disciplina, que é a sociologia, minguada apenas a 1 hora a aula. E os estudantes gostam dessa componente, porque gostam do núcleo, por quê? Porque é um trabalho onde eles conseguem, certo, dar vida à sua aprendizagem. O núcleo, nas escolas de tempo integral, ele não sofre a mesma dificuldade de implementação que sofre em algumas escolas regulares. Porque quando ele é inserido nas escolas regulares, precisa praticamente repensar como esse currículo ele vai ser organizado. Se a escola tem como oferecer um tempo extra e colocar um núcleo, beleza, você não consegue gerar conflito entre os professores que, por alguma razão, irão ter algumas carga horária de disciplina reduzida, ok? Então, eu percebo a sociologia muito presente no núcleo, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento da pesquisa científica. Vale ressaltar que quando o núcleo ele foi instalado, né, começou o processo de adesão das escolas regulares, nós conseguimos romper com o círculo vicioso das feiras de ciência, que só quem eram premiadas eram as escolas de educação profissional. Não estou aqui tirando o mérito dessas escolas, mas o núcleo, depois que ele passou a atuar à frente da pesquisa científica, nós conseguimos praticamente equilibrar essa prática, né, que vem sendo desenvolvida na escola. A pesquisa científica, ela aparecia de forma muito pontual, e com o núcleo ela passa a se desenvolver durante todo o ano letivo. Inclusive, os estudantes, eles vivenciam
um momento que é muito peculiar daquilo que a maioria de nós vivenciou apenas na graduação, que é apresentar um trabalho, que é defender um trabalho para uma banca de professores, ok? E essa pesquisa, ela não fica concentrada somente no professor da disciplina. A pesquisa científica, ela pode ser feita por outros atores dentro da escola, não somente pelo professor do núcleo. Por quê? Porque os estudantes vão buscando esses orientadores. E o aluno pode estar pesquisando uma temática tipicamente sociológica e encontrar no professor de biologia um possível orientador do seu trabalho, certo? E isso é realmente o propósito do NTPS. É como pensar aquela figura que eu mostrei no início da apresentação, ter o núcleo ali convergindo para essas demais áreas do conhecimento e difundindo esses saberes dentro da escola. E quando, nas MTIs, eu já estou aqui problematizando algumas questões que poderiam ser até do bloco seguinte, nas MTIs, o núcleo, ele tem essa aceitação maior, por quê? Porque ele já vem compresso no currículo escolar. Os estudantes vão ter TPPS na primeira, segunda e terceira série. Nas escolas regulares, muitas vezes essa relação ela acontece de uma forma muito conflituosa. Por quê? Porque o currículo é um território de disputa, certo? Mas a sociologia, ela está muito imersa no núcleo, está muito presente no núcleo, e o professor de sociologia, que tem a sorte de ser professor também do núcleo, ele tem uma possibilidade extra, né, de dar, digamos, um up à sua disciplina, a complementar a disciplina que ele ministra durante a 1 hora aula da base comum. Ótimo, Newton, muito obrigado. Naná, e no PDT, como é essa relação, né, do projeto com os conhecimentos sociológicos, como isso, na sua própria formação, também te ajudou a lidar, né, a trabalhar com esse projeto? Eu falei que o começo do projeto, eu conheci o projeto há 4 anos atrás. Quando a gente começou lá no projeto, quando eu comecei, não tinha um material didático dado pela SEDUC, como a gente tem hoje, o material do Instituto Ailton Senna. Então, o material que a gente decidia trabalhar em sala de aula era um material que a gente planejava durante as nossas reuniões de diretor de turma, e esse material eu geralmente trabalhava textos e conceitos da sociologia no primeiro ano que eu tive a experiência com o projeto, né? Porque, para mim, casava muito a ideia dos conceitos de cidadania, de Estado, de interação social, com a ideia do projeto. Quando a gente recebeu esse material, tudo isso, eu percebi que eu não estava errado com essa ideia, assim como o Nilton falou aí, que sempre a gente casa o nosso conhecimento sociológico com o que o projeto sugere que a gente trabalhe com os jovens. Mas eu vou além da ideia assim, do que o conhecimento pode proporcionar de legal para os jovens e do que nós, professores de sociologia, podemos ganhar a fazer parte desse projeto. Se um dia você tiver o convite para fazer parte do projeto, aceite, porque aí eu vou trazer uma ideia que o professor Alexandre coloca na tese dele, do doutorado, que a docência é um ofício no sentido de ser uma arte laboral e tornar-se uma extensão de si através das suas experiências e aperfeiçoamentos, né? E aí, eu acredito que o projeto Diretor de Turma, eles nos proporciona esse prazer laboral. Na minha primeira fala, eu falei a quantidade de instrumentais que a gente tem. A gente tem um perfil do aluno que, se trabalhado esse perfil numa perspectiva sociológica, a gente consegue fazer pesquisas maravilhosas. Então, para um sociólogo, para um cientista social, o ofício está lá como diretor de turma, é um laboratório prazeroso e que enriquece muito mais a nossa profissão. Uma das coisas que para mim foi um impacto grande, aí eu vou fazer igual o Milton, vou já entrar na próxima, né? Mas, assim, entendendo aí a questão dos conhecimentos sociológicos,
foi quando eu tive que fazer um mapeamento de sala. E aí eu trago aquelas ideias do Bourdieu de reprodução, e eu disse, eu não quero mapear a minha sala, porque aí eu vou colocar os alunos, eu vou impor os alunos e tudo isso. Então, muitas vezes, os nossos conhecimentos sociológicos são um embate dentro do projeto, mas que enriquece muito, tanto nós quanto a aula e todo o convívio no ambiente escolar para o projeto como um todo. Ótimo, Naná, obrigado. E Janier, né, o que é que a gente pode pensar, refletir aqui sobre o projeto de vida, né, já que você falou aí que o projeto de vida trabalha com competências socioemocionais, lida com as biografias, as narrativas dos estudantes, a gente pode pensar um pouco sobre isso, como é que a sociologia contribui com esse processo, dessa disciplina, desse projeto na escola. O projeto de vida, ele está imerso na sociologia, ele está dentro da sociologia, não tem como fugir, né? E a sociologia, ela tem implicação prática na nossa vida, né? E o aluno, cada aluno ali constitui um mundo social, só que os mundos sociais que cada um dos alunos chegam na escola, quando eles descobrem que tem outra vivência, que tem outras pessoas, ele vê que, na verdade, a gente está dentro de um universo social, né? Então, a sociologia, ela é uma disciplina que eu vejo que é uma das preferidas dos alunos. Eles debatem muito, porque é dentro dela que os meninos, eles debatem as vivências deles, né? As experiências da comunidade, aquilo que não dá para falar nas outras disciplinas, até porque eu vejo que muitas disciplinas dentro da escola, eles evitam bastante essa questão, tanto trabalhar o emocional do aluno, como trabalhar também debates, tanto políticos, porque isso está muito aliado à vida diária, né? A política não tem como fugir também da vida social. E os meninos, quando eu falo meninos, eu estou falando meninos e meninas. É o costume da sala de aula a gente falar, menino, fica quieto, não sei o que. É o costume de professor. Mas os meninos e meninas, os nossos alunos, né? Eles vêm para a sala com uma visão de mundo que essa visão de mundo é a visão da família, da casa, dos responsáveis, da onde eles vivem. E quando eles chegam na disciplina de sociologia ou a disciplina de filosofia, essa visão de mundo ela se amplia. Então, dentro da disciplina de sociologia, junto com o PV, com o projeto de vida, a gente trabalha outros tipos de meios. Por exemplo, a gente trabalha a descontinuidade da violência contra a mulher, os direitos humanos, que é uma coisa que os meninos não entendem direito, mas que o direito humano está dentro do projeto de vida. Os meninos vêm com a ideia de direitos humanos totalmente deturpada, uma visão de direitos humanos que a gente sabe que não é aquela visão que eles trazem de casa, né? Mas o projeto de vida, ele se torna aliado à sociologia por isso, pela prática diária. Eu, como professora, que chego na sala e a gente tem aquela visão de que, por exemplo, eu entro na sala do terceiro C, né? Na escola de trabalho tem 3 cursos, rede, hospedagem e enfermagem. Então, eu pesquiso isso, né? A diferenciação entre os cursos e essas questões de gênero. O terceiro C, que é a hospedagem, é o curso que é denominado curso de gays. O de enfermagem é o curso das mulheres. E o curso de redes é o curso dos homens. Só tem homens e as mulheres que estão lá, estão complementando o cargo horário. Quando a gente vai para a disciplina de sociologia e vai debater essas questões influem dentro também do projeto de vida. Porque no projeto de vida, quando a gente está trabalhando alguma forma de interação, que é, por exemplo, vou falar agora a palavra dinâmica de fotografia, a gente pede, olha, traga uma fotografia de um momento mais feliz da vida de vocês. E, geralmente, os meninos trazem fotografias que o momento feliz foi o último momento realmente feliz, acaba trazendo uma tristeza, uma mágoa. E isso é muito prática diária, é muito prática de vida mesmo. Então, não dá para a gente separar muito a sociologia e projeto de vida. Porque, muitas vezes, o que a gente debate na sociologia, a gente acaba vendo novamente nas aulas de projeto de vida, né? E eu acabo chamando o projeto de vida não de aula, mas de uma roda de conversa.
Quando eu ministro a disciplina de projeto de vida, na aula, que a gente só tem 1 hora, a aula que passa muito rápido, a gente faz uma roda de conversa onde os meninos se olham, se veem, não como um mundo só, mas com vários universos onde eles estão vendo outras pessoas, né? Que compartilham problemas, que compartilham felicidades e tudo isso. E fica a cargo assim, eu sou diretora de 2 turmas, né? Eu sou diretora de uma turma, terceiro B e terceiro C, que são turmas totalmente diferentes, e eu tenho que ver as características de uma turma, as características de outra, e o projeto de vida que eu trabalho no terceiro C não é o mesmo projeto de vida que eu trabalho no terceiro B, que é uma turma de rede que é majoritariamente meninos. Tem essa resistência a certos temas, e a gente tem que ir quebrando. Com a ajuda da sociologia, a gente vai quebrando aos preconceitos de gênero, aos preconceitos de outras formas também. E a gente fala também de preconceito de classe, que é uma coisa que está muito presente na escola, né? Fulano tem um PS4 é rico, fulano tem um PS1 é pobre. E isso acaba também entrando no projeto de vida que os meninos ficam reclamando. O meu colega de sala simplesmente não me respeita porque eu moro no bairro tal. Ou o meu colega de sala, ele é metido porque acha que eu moro no bairro tal e eu sou pobre. Então, eu acabo vendo isso, os etnocentrismos que a gente vê dentro do projeto de vida. E isso eu acabo levando para a sociologia, né? Então, o projeto de vida, ele é uma disciplina que na escola onde eu trabalho tem que ser obrigatória, a gente recebe uma cartilha do que trabalhar, mas fica a cargo do professor também adaptar aquela cartilha de acordo com a turma que ele trabalha, né? Se ele está vendo que aquele assunto tema tal não vai dar certo para aquele dia, ele trabalha outro dia. Então, o projeto de vida, ele tem que ser adaptado de acordo com os universos que você está em sala de aula, que são os alunos. Ótimo. E agora, gente, assim, eu estava aqui acompanhando a fala deles e vendo que o que eles estão apresentando é uma tentativa de construir. Que ideia é essa de NTPPS e de projeto de vida? E agora, nesse terceiro bloco, eu acho que esse é um bloco em que a gente vai desconstruir isso. E esse é o grande exercício sociológico, né? Proporcionar essa visão crítica desses projetos. Então, agora eu vou passar a palavra para os nossos convidados, para que eles possam nos falar um pouco sobre os limites, sobre as possibilidades, sobre as contradições que existem nesses projetos, né? Porque, com certeza, tem dificuldades na sua implementação. E eu estou aqui ouvindo vocês, mas acompanhando também o chat, e aí teve algo já interessante que eu queria colocar para esse bloco, que a professora Raquel, querida lá da UES, ela nos trouxe, né, como a formação de vocês auxilia no modo, né, de tratar desses arranjos curriculares. Eu acho que a gente pode, talvez, já pensar a partir daí dessas contradições. Outros professores falaram da sobrecarga de trabalho, outros de lidar com questões emocionais, principalmente a automutilação dos estudantes na escola, como também muitas vezes esses projetos, eles são uma moeda de troca, como a colega Rosânia trouxe. Então, eu vou passar agora para vocês ficarem à vontade para falar sobre quais são as contradições. Vamos desconstruir um pouco desses projetos a partir desse terceiro bloco de discussão. Newton, com você. Eu lembro de uma vez que eu participei de uma mesa que estava presente a professora Isaurora e a Daniele, e a professora Isaurora falou que o sociólogo costuma ver problema onde não existe. E acho que esse agora é o nosso cômputo, né, diante do que está sendo aqui proposto, que é justamente ver esses desafios. Muito difícil para mim falar dos desafios e contradições do núcleo, porque, apesar de curto, a minha experiência, né, acompanhando esse projeto de forma prática, eu estive imerso nesse trabalho de formação, de monitoramento, de acompanhamento e parceria em trabalho com os parceiros, de 2004 a 2018. Em 2019, eu já ingressei, né, em outra coordenadoria, que é a coordenadoria de tempo integral, mas lá, atualmente, eu não me dedico mais a acompanhar diretamente o NTPPS. No entanto,
diante do período que eu estive de formação, praticamente, do núcleo nas escolas de tempo parcial, antes dele se conceber na escola de tempo integral, o que é que eu percebo? Primeiro, eu já citei anteriormente que foi a questão, os conflitos que existiam de adesão da escola em oferecer o núcleo pela redução de carga horária que era proporcionada em outras componentes curriculares, certo? Eu cito esse disputa do espaço do currículo para a inserção do NTPPS, coisa que nas MTIs não acontece porque já vem determinado a sua carga horária na parte diversificada do currículo. Percebo também essa questão que foi colocada no chat por alguns companheiros que estão aqui assistindo a live, que inclusive eu até cheguei a interagir com alguns. Os professores, muitas vezes, que são escolhidos para serem professores de NTPPS, são colocados por indicação pessoal, não são vistos como uma indicação meritocrática, assim, muito mais uma indicação personalista, o que muitas vezes dificulta esse trabalho na disciplina, e por ter essa carga horária ampliada, ele acaba sendo também um suporte para que você complemente essa sua carga horária de lotação na escola, o que dificulta esse trabalho, né? Por quê? Porque o professor do núcleo, professor Williams, ele está fazendo justamente isso que nós estamos exercendo aqui nesse momento. Ele se desconstrói enquanto profissional, porque ele precisa entender que as suas aulas eles vão tomar uma dinamicidade, eles vão tomar uma nova configuração, o professor precisa, certo, usar da sua criatividade, usar da sua parte artística, saber mediar os conflitos, porque o núcleo ele é um espaço democrático de fala dentro da escola, né? Os estudantes eles encontram a possibilidade de se relacionar de forma dialógica, porque ele rompe com esse cenário, com esse modelo tradicional que a gente tem, da cadeirinha, da fila. As aulas são de círculo, muitas vezes se senta no chão, e essa coisa que acontece dentro da escola, eu vou colocar entre aspas, essa bagunça pedagógica que acontece, muitas vezes incomoda o professor da sala do lado, porque ele entende que os meninos que estão tendo aula do núcleo, eles não estão fazendo nada, certo? No entanto, as atividades do núcleo, todas elas têm os seus objetivos pedagógicos, metodológicos, que são traçados, inclusive, postos no plano de aula. Uma crítica também que eu faço, enquanto sociólogo, é perceber que mesmo o núcleo, desenvolvendo a pesquisa científica, o material carece, muitas vezes, de fontes mais confiáveis, carece também ele apresenta certas lacunas no que diz respeito a esse processo. Isso é óbvio, porque também os livros didáticos apresentam também lacunas, nenhum livro ele vai ser completo. O que é também possível falar em relação ao NTPPS é que a escola deposita no núcleo uma confiança muito grande de que o núcleo vai ser esse grande formador e o grande responsável, que ele vai suprir todas essas carências de formação crítica, de formação para a cidadania, que isso muitas vezes é um preconceito que existe, que recai sobre a nossa disciplina, de achar que somente a sociologia ela vai ser responsável por ter essa formação crítica para a cidadania. Lembrando, o núcleo ele é um componente curricular que deve atuar juntamente com as outras disciplinas. A formação crítica e a formação humana e reflexiva, ela acontece dentro das componentes da base curricular. No entanto, a escola enxerga o núcleo como esse grande suporte que vai dar vazão para esse vazio que a escola contém, ok? No entanto, outro ponto que eu percebo é que institucionalmente, a SEDUC ela não consegue manter a mesma qualidade de formação que existia quando nós tínhamos um parceiro presente. A SEDUC não tem corpus, a SEDUC não tem técnico para garantir o acompanhamento, o monitoramento que o projeto necessita ter para que garanta essa sua dinamicidade. Tá? Eu não sei se meu tempo está esgotado, mas eu deixo... abro espaço aí para outras perguntas que porventura possa surgir no decorrer da fala.
Ótimo, Newton. Não, com certeza, se você der uma olhada aí no chat, já surgiram várias questões a partir dessa sua fala. Vou passar para o Naná, né, nos falar um pouco das contradições, dos desafios referente ao PDT. Olha, muito dos desafios aí da fala de Milton é os mesmos desafios que o diretor de turma passa. A nossa carga horária, mesmo sendo uma carga horária de 4 horas, mas essa carga horária é dividida por umas funções que a gente precisava de uma carga horária muito maior para que realmente pudesse efetivar essas funções que a nós foi dada, né? A questão do suporte que a escola e a SEDUC dá para o diretor de turma não condiz com as obrigações que ela coloca. Porque aí diz, a gente tem que ter contato com os pais, e eu vi que até no chat alguém falou que em Portugal vai na casa das pessoas. Na escola que eu trabalho, a gente tem a orientação também de ir, quando é possível, alguns de nós vamos sim na casa dos alunos para intermediar alguma coisa, para trazer o aluno de volta para a aula. Nesse tempo de pandemia, a gente está fazendo um trabalho exaustivo de correr atrás dos alunos, de ligar para os pais. Enquanto eu estava na escola, eu tinha um contato com os pais pelo telefone da coordenadora, então não tinha custo nenhum com isso. Mas o Estado não me dá suporte para fazer esse trabalho, né? E aí eu tenho que fazer a função, mas eu não tenho suporte para isso. Então, isso é uma das causas. Uma outra causa é a questão burocrática que o programa exige da gente. Quando eu falei que a gente consegue traçar um perfil do aluno, esses instrumentais para traçar esse perfil são enormes. Assim. A gente tem que ir para um sistema, lançar várias respostas desses alunos, temos que lançar foto, temos que lançar várias coisas em um sistema e a gente tem uma burocracia muito grande e não temos tempo suficiente para fazer isso dentro da nossa carga horária. Então, muitas vezes, o nosso momento de plano, que a gente tem da nossa disciplina habitual e tudo isso, a gente aproveita para fazer muitos trabalhos do diretor de turma, né? E aí eu tenho uma coordenadora que ela adora instrumentais e ela passa para a gente instrumental para tudo, e isso ajuda a gente também a se organizar um pouco. Mas a burocracia é algo que atrapalha bastante o nosso trabalho. Uma outra questão também é a questão psicológica que a gente tem que trabalhar com os alunos. Sou professor de sociologia, tenho formação em ciências sociais, mas não tenho nenhuma formação em psicologia, que é algo que eu tenho que fazer dentro da minha aula de formação para a cidadania. Teve um caso, que aí eu vou trazer aqui para vocês, que eu, sendo diretor de turma de uma sala, a gente chegou a perder um dos alunos em um acidente, foi uma fatalidade, e isso foi um caos inteiro dentro da sala de aula, a sala de aula passando por aquele momento de luto difícil, com um conflito de autoestima dos alunos, e eu, como diretor de turma e responsável pela sala, tive que lidar com isso. Então, para mim, foi algo muito difícil, porque eu estava trabalhando com eles algo que estava sendo difícil trabalhar comigo mesmo. Então, esse suporte psicológico também é algo que, para mim, é muito difícil no trabalho como diretor de turma. Então, esses 3 pontos, tanto a carga horária como as burocracias e a questão psicológica, são os pontos que mais eu acho que pesa no ofício de ser diretor de turma. Imagino, Naná. E eu vou passar para a Janier, né, nos falar também sobre esses desafios, essas dificuldades enfrentadas ao trabalhar com esse projeto. Bom, o projeto de vida, eu acho que ele é um projeto muito bom, ele pode ser melhorado. Eu tenho várias críticas ao projeto de vida, mas antes disso eu queria ressaltar que ele é bastante importante na escola. Eu vi agora a provocação, não lembro o nome da pessoa, mas ela disse assim,
que as disciplinas da base comum, né, principalmente toda a sociologia, são minguadas a carga horária em relação a essas disciplinas, PV, NTPPS e outras, né, e formação cidadã. Realmente, uma das minhas críticas também é isso. Eu acho que filosofia e sociologia deviam ter 2 horas aulas. 1 hora aula é muito pouco para a nossa disciplina. 1 hora a gente tem que decidir se a gente tem que fazer debate, 1 hora a gente tem que decidir se a gente explana no quadro, se a gente explana somente pela voz, se a gente faz uma aula de atividades. Então, eu vejo também que podia ter esse equilíbrio entre essas disciplinas e as outras disciplinas também. Uma das minhas ressalvas, né, as críticas ao projeto de vida, eu acho que o Naná falou aí, e o Newton, é a burocracia. A burocracia, ela é muito grande para o PDT, e para quem ministra a disciplina de projeto de vida é muito grande. A gente tem, pelo menos, eu tenho que fazer relatório algumas vezes, e se eu for ministrar uma aula de um determinado assunto, eu tenho que preparar também essa aula, e também eu tenho que fazer uma certa atividade para saber se os meninos entenderam bem essa aula. Isso, de certa forma, não me ofende como professora, que eu ensino há mais de 10 anos, mas isso me atrapalha porque a gente da base, do ensino médio, da base da escola brasileira, a gente tem 13 horas de planejamento e 27 horas aulas. Eu acho essa carga horária um absurdo. Eu acho um absurdo. São 27 aulas que você tem que preencher, que você dá aula, e você tem 13 horas. Para quem trabalha com projeto de vida, além das suas aulas de sociologia, você também tem que planejar essas aulas de projeto de vida, que não são aulas que você tem que chegar na sala e entregar qualquer coisa para os meninos resolverem. São aulas, como qualquer outra aula, elas têm que ser pensadas. Elas têm que ser pensadas e bem estudadas realmente, qual é o assunto que eu vou trabalhar, que aquela turma necessita. A minha ressalva também é com relação ao Instituto Ayrton Senna, acho que é uma polêmica, que vou criar agora, mas eu tenho uma grande, grande ressalva a esse instituto. Eu acho, me perdoem se alguém tem algum estudo, tem outra visão, mas eu acho esse instituto uma grande fachada. Aquele instituto, uma das coisas que ocorreram do ano passado para cá foi a entrega de rubricas para os professores PDTs, calhamaços de papéis, e a gente tinha que fazer isso nas aulas de projeto de vida, formação cidadã, e eu acho isso um absurdo para a gente perder praticamente 1 mês de aula para mandar esses papéis e para a coordenação ou o professor mesmo passar para uma planilha em Excel. A gente pega essa planilha Excel, passa para a coordenação envia para o Instituto Ayrton Senna, para eles mandarem o feedback. Agora eu pergunto para vocês, eles mandam esse feedback? Não mandam. Faz praticamente 3 anos que a gente preenche essas rubricas. Esses feedbacks nunca voltam para a escola. Então eu me pergunto, quando a Bianca Senna diz assim, nós queremos mudar o mundo pela educação, eu fico pensando, qual é a educação que ela está pensando? Das escolas particulares do Rio? As escolas particulares mais caras do Brasil, porque as públicas daqui do Ceará, elas estão assim, tem umas públicas regulares que simplesmente elas são jogadas, não tem essa importância, não são levadas a realmente fazer um estudo. Antes dessa escola que eu trabalho, a Marli, eu trabalhei numa escola bastante violenta, que ficava na Goiabeiras. Essa escola, na época que eu também dava disciplina de formação cidadã lá, que eu me tornei PDT, eu tornei PDT de uma turma super, super, super violenta. Uma turma que tinha meninos que traficavam, que tinham meninos que eram usuários, de pessoas que tinham dificuldade porque não podia atravessar de um bairro para outro. E no final do ano, um aluno meu foi morto, né? Foi assassinado, estava trabalhando, entregando água. Aí eu fico pensando, a Viviane Senna, a Bianca Senna, elas vão entrar dentro dessas comunidades? Vão aplicar o projeto de vida? Porque eu acho que o projeto de vida ele é muito bom, mas ele carece de vivências reais. Então, assim, quando eu vou para a formação da SEDUC, que é o meu outro ponto crítico, eu fico me perguntando, a SEDUC, como o Milton falou, não tem corpos para atender tudo isso. Mas as formações da SEDUC de projeto de vida ficam muitos anos, além do que a gente está trabalhando em sala. As formações que eu fui exigem uma sala de aula, uma audiência cativa. Nenhum professor vai ter uma audiência cativa. Isso aí
papo de doutrinador que acha que o professor doutrina, levantar a bandeira do PT na sala. Isso é um absurdo, a gente não tem audiência cativa na sala. Então, assim, as formações que eu fui, eu achei um absurdo. Fazer uma rodinha, entregar um papelzinho. Se eu for fazer isso com os meus alunos de primeiro ano, eles vão me chamar, mas a Rafaela tá ficando véia mesmo, né? Eles vão falar isso. Então, eu fico perguntando, gente, e a atualização daquilo que a gente tem que trabalhar em sala de aula? Aquilo que os nossos alunos falam, aquilo que os nossos alunos ouvem. Então, o projeto de vida a gente tem que levar o que os meninos trabalham. Os meninos têm a obrigação de conhecer a Elis Regina. Os meninos têm a obrigação de conhecer quem foi Chopin. Porque eles não conhecem. Muitas vezes eles não conhecem, nunca ouviram falar. Os meninos escutam músicas que muitas vezes retratam aquilo que eles vivenciam. E muitas coisas que os professores se negam a falar, como o Newton falou, a crítica social não é para ser só da sociologia. O pensar crítico não é para ser só da filosofia, é para estar em todas as disciplinas. Mas, infelizmente, as outras disciplinas, elas relegam, elas jogam aquilo para ciências humanas. Tipo assim, olha, esses papinhos bestas aí ficam para ciências humanas. Esse papinho besta aí de você estar com problema fica para projeto de vida. É o PDT que fica ali, ó, o psicólogo de fundo de quintal. Porque, de fato, o PDT e o projeto de vida e informação cidadã é isso. Nós fazemos trabalho de psicopedagogo, mas a gente ninguém cuida da gente. O psicólogo não vai lá na escola. Genia, como é que foi? Como é que você está? Imagine eu sentar numa mesa ano passado e eu ter que mediar um conflito de um padrasto que abusou da menina e a menina ter que me contar. Ó, meu padrasto puxou a toalha do meu corpo, professora. Aí eu tenho que ir lá eu tenho que ver todo a lei para ver o que é que a gente tem que fazer, né? Tenho que ir na DESECA, tenho que ir procurar o Conselho Tutelar e simplesmente ninguém chega para a gente e diz, olha, professora Genia, a gente está aqui para dar o suporte. Isso não existe, porque a nossa Secretaria de Educação não tem corpos para isso. Eu realmente estou com a minha fala indignada, porque a gente está no tempo em que todo mundo agora está se preocupando com o professor. O professor não quer trabalhar. O professor não quer voltar à sala de aula porque não trabalha. A gente está agora na pandemia e eu sinto que eu trabalho mais quando eu estava em sala de aula, porque é uma nova forma de capitalismo. Você não tem horário para terminar seu trabalho e os meus alunos chegam, professor, eu estou com problema, professor, eu estou com problema. Isso 10, 11 horas, 20 horas, 21 horas, e o coordenador, Genier, vamos parar de falar? Como é que eu vou parar de falar? Se não tem, né? Simplesmente não tem uma ajuda maior do que... Enfim, eu acho que eu já passei demais do tempo. Janier, foi ótimo. Assim, a gente encerrou os nossos três blocos e olhando aqui o chat, olhando essa fala de vocês agora sobre os desafios, as dificuldades na escola, nós não podemos perder a oportunidade de registrar nessa webconferência, nessa aula aberta de hoje, a nossa gratidão, né, e os nossos parabéns, nosso louvor aos professores da educação básica. O Valdeci colocou aqui que se a gente tivesse de forma presencial, nós terminaríamos com aplausos. E realmente, aplausos a vocês três, aplausos principalmente aos professores, de modo geral. Vocês estão aqui representando os professores da educação básica que não pararam durante esse tempo, mas que encararam esse desafio do ensino remoto e que estão aí correndo atrás de cada um dos seus estudantes para não deixar ninguém para trás. Então, assim, nós damos essa honra, assim, a vocês. E cada fala foi riquíssima. Eu acho que cada um desses projetos merecia uma webconferência específica e talvez cada um desses blocos nos possibilitaria muitas problematizações. Eu tentei reunir aqui algumas questões minhas, mas também algumas questões trazidas por colegas que foram sendo apresentadas no chat. E depois eu também vou abrir para que quem quiser participar possa colocar suas questões. O chat estava bem movimentado, então eu tentei selecionar algumas questões. Algo que me preocupa, colegas, né, convidados, e que também a Raquel trouxe aqui, né, é de como a formação inicial, quando a gente fala formação, não estou falando da formação dada pela SEDUC, né, que essa daí também tem suas contradições e vocês já colocaram aqui. Mas eu estou pensando nessa formação inicial do professor lá na licenciatura,
no curso de Ciências Sociais ou até mesmo de outros cursos. Eu fico imaginando, né, vocês agora, como professores, olhando para a licenciatura de vocês, para esse tempo atrás, e podendo nos falar hoje, para os professores que estão aqui também, né, o que a gente pode estar oferecendo para os nossos estudantes na licenciatura em Ciências Sociais, que possam ajudá-los nesses trabalhos com esses projetos, né, para que a sociologia possa potencializar, como o Newton disse, com esses projetos. Então, assim, de fato, na prática, como a formação inicial de vocês contribuiu, ou se não contribuiu, como ela pode ainda contribuir, né? Como nós, como professores, lá na universidade, podemos contribuir com esses estudantes da licenciatura. Uma segunda questão que eu trago e que foi colocada aqui é que nós estamos vivendo agora um contexto de mudanças curriculares. A implementação da BNCC está afetando as escolas e já está começando a ser discutida nas universidades, porque afeta também a formação inicial de professores. E aí a fala de vocês mostrou que cada projeto desse possibilita a construção de currículos. E nós sabemos que o currículo realmente é um território de disputa, e essa disputa não são só pelos agentes que estão ali na escola, mas também por outros agentes que estão fora, né? Na nossa modo de ver, eles estão fora da escola. E eu queria trazer, né, a visão de vocês sobre essa parceria público-privada, né, porque existe uma disputa desses agentes de várias instituições que já foram colocadas aqui, como o Instituto Aliança, Instituto Ayrton Senna, que procuram disputar esse tempo da escola, disputar esse espaço da escola. Então, a carga horária do estudante vai aumentando, e não sendo composta por disciplinas, mas por agentes de outras instituições privadas que ocupam esse tempo. Então, a gente precisa também, muitas vezes, problematizar isso, né? E só por uma questão, assim, bem formal, porque nós temos alunos também aqui da licenciatura que estão conhecendo, eles não estão tendo essa possibilidade de estar na escola agora nas práticas, só que vocês dissessem, assim, o NTPPS, ele está em qual tipo de estabelecimento escolar? Só nas MTIs, nas regulares, projeto de vida, está em todas, só para que eles possam também se situar. E teve uma questão trazida pela professora Joana, da Unilab, que ela colocou o seguinte: o que vocês entendem pela relação desses componentes curriculares com a sociologia, né, que elas se constituem como um campo de luta para assegurar a atuação do docente de sociologia na escola, né? A professora traz essa relação dos componentes e da sociologia como um campo de luta para essa atuação do docente na escola. Então, eu vou começar por aqui, né, com vocês, e aí depois a gente abre para fazer um novo bloco de questões, tá? E vocês vão poder ligar o microfone ou a câmera, fiquem à vontade para poder perguntar. Eu vou dar uma conferida aqui no chat. Podemos começar com você, Nito. Foram tantas perguntas, professor, que eu nem sei por onde começar a responder. Acho que vou começar da última, da Joana. Deixar aqui um abraço para a Joana. Eu e ela integramos a BECS, Regional Massista de Baturité, somos filiados dessa regional. A Joana tem sido uma grande parceira, uma grande amiga. Tem também a Brena, que está aqui presente, já vi a presença dela no chat. E, recentemente, em reunião do nosso grupo lá da Regional Maciço, nós, inclusive, pensamos nessa questão da sociologia, né? Que é um problema que não se resume somente à região da CRED 8, mas é um problema que perpassa o Brasil inteiro, que é a presença de professores que não têm formação na área, lecionando a disciplina de sociologia. E, inclusive, nós nos propomos a formar um grupo de estudo para discutir, debater e problematizar sobre o material do núcleo e o próprio NTPPS de forma geral, porque nós percebemos que o NTPPS ele pode ser, sim, ministrado por um professor de sociologia, teria total condições de absorver esse profissional, mas aí eu vou de encontro à fala do Cristiano Bodá, que esteve conosco numa live promovida pela nossa unidade regional Maciço, que ele também foi questionado sobre essa questão de ocupar os espaços, né? A gente vem falando uma fala que é uníssona em quase todos
os encontros que a gente vai, do sociólogo ocupar a componente mundo do trabalho, ocupar o projeto de vida. E aqui a gente tem essa particularidade, que é o NTPPS, que não existe no Brasil inteiro, é uma coisa nossa, aqui do nosso estado. Respondendo à pergunta que você fez, o NTPPS hoje ele está presente em 96 escolas de tempo regular, 96 escolas de ensino médio, tempo regular, e em 155 escolas de tempo integral. Ele era bem mais em escolas de tempo regular, mas devido à adesão anual de escolas de tempo integral, esse número tende a diminuir, certo? E esse é o nosso questionamento, né? Como é que a sociologia vai para esse campo, para dialogar e casar profissionalmente com esses projetos? E o Cristiano Bodelli falou que é super possível que o profissional ele possa trabalhar com todos esses projetos que estão aqui sendo debatidos, mas depende da intencionalidade pedagógica, metodológica que se quer dar para esse projeto. Se quer dar uma cara de sociologia para o NTPPS, com certeza é um professor de sociologia que vai trabalhar com esse projeto. Se você quer dar um suporte, uma visão mais da geografia, da história, aí você vai estar chamando aquele profissional que tem a formação na área. Ok? Eu queria que o senhor me pudesse reformular pelo menos uma das perguntas, ainda se eu tiver tempo. Acho que eu tentei responder um pouco da Joana, a pergunta dela. Uhum. A gente falou também dessa parceria público-privada, você comentou, né? Aí em relação ao público-privado, essa parceria público-privada, no que diz respeito à SEDUC, não é velada, certo? Os parceiros existem. Eu não sei dizer o que a nossa secretaria tem, que nós somos muito visados nacionalmente. Eu não sei se são os resultados do IDEB, não sei dizer porque o Ceará é esse celeiro, né, que os institutos vêm buscar, mas isso não é velado, tá? Todo mundo sabe que essa parceria público-privada existe. E, lógico, consequentemente, a gente percebe que a educação vai se tornando essa mercadoria, né? Muitas pessoas realmente não gostam, muitos professores não gostam dessa presença, que seja do Instituto X ou do Instituto Y, não convém aqui falar o nome, porque já também foi muito dito, mas pensando vendo um lado positivo, eu posso dizer que esses institutos eles conseguem chegar onde a SEDUC não chega. Tá? Mesmo sabendo que eles vão colher muitos materiais que vão servir apenas de suporte para os seus belos relatórios internacionais, com poucas devolutivas para quem precisa realmente, que são os professores. Ok? A colega Janier citou um exemplo de uma instituição que eu acho que a presença dessa instituição, não estou me referindo ao NTPPS, mas o projeto que ela acompanha, meio que desconfigurou a sua formação inicial. Isso, consequentemente, fez com que os professores tivessem um acúmulo maior de responsabilidade e ampliasse essa burocracia que foi tão citada por mim e pelos colegas aqui da mesa. Tá? No entanto, posso dizer que os parceiros que estiveram, pelo menos conosco no NTPPS, eles cumpriram um papel muito importante e que era justamente garantir os insumos que nós precisávamos para conhecer como era que esses projetos chegavam na escola. Nós não tínhamos como saber como era que esse projeto se dava na prática se não fosse, certo, esses parceiros que estiveram conosco. Ótimo, Newton. Naná, podemos com você. Olha, quando eu fui convidado para vir participar da live, eu fiz até um levantamento, eu só consegui os dados mais atualizados. Em 2018, a questão de quantas escolas e quais as escolas que participavam do programa, né? No estado de Ceará, 627 escolas participavam do programa, do diretor de turma, em 2018, sendo que 111 era MTI, escola em tempo integral, 119 era escola de ensino profissionalizante e 397 escolas de tempo parcial, a escola regular, né? Então, todas as modalidades de escola do estado do Ceará participam do programa.
cabe ressaltar que nem todas as escolas estão dentro do programa, né? Então, é aberto para todas as escolas, mas não são todas as escolas que estão dentro do programa. Isso é um agravante, porque se a gente tivesse todas as escolas também dentro do programa, talvez a gente tivesse uma possibilidade de um trabalho maior, porque a gente conseguisse uma demanda melhor. Ok? Uma das coisas que foram faladas aí, a questão do público e do privado, eu falei do Instituto Ailton Senna, que a partir de 2018 eles vieram e começaram um treinamento com a gente. Mas assim como a Janier colocou, uma das grandes falhas que eles fizeram, e dão um treinamento e parece que é algo realmente de fachada no nosso, como a gente percebe. Por quê? Foi dado o treinamento, foi dado uns instrumentais para que a gente trabalhasse em sala de aula com os alunos, que são as rúbricas, e aí são vários, é um questionamento exaustivo para os alunos, eles passam uma aula inteira lendo para responder isso daí, as perguntas e a definição de cada uma das competências é uma leitura. E aí, a primeira vez que esse instrumental foi feito, na minha experiência, foi magnífico, foi muito bom, os alunos interagiram, amaram responder, beleza. A segunda vez que eles tiveram que fazer a mesma coisa, quando eu entreguei os mesmos papeizinhos para eles, eles já olharam para mim com aquela cara que queria jogar a cadeira em mim, né? Bem que isso não acontece, graças ao bom cara. Mas essa continuidade do programa, assim como o Wilson falou da aliança, eu acho que se eles têm a responsabilidade de trazer a formação, ou a SEDUC continuaria dando essa possibilidade de construir novos instrumentais e tornar essa vivência significativa, ou caísse na real e percebesse que isso não dá certo. E não colocasse a gente professor. E aí eu vou ser bem taxativo para bestar mesmo, bem cearense, para bestar lá na sala de aula e fazer algo que não tem sentido. Por quê? Se a gente pegar esse momento da pandemia que a gente está passando e a gente aproveitasse todos os instrumentais e o perfil que a gente tem dos nossos estudantes, talvez a gente conseguisse traçar um perfil e conseguisse mapear uma forma de continuar uma ideia de educação que possibilitasse uma aprendizagem mesmo nesse momento. Para que serve aquele monte de instrumental e aquele monte de questão se em um momento como esse que a gente precisa, ele não aparece? Então, é um trabalho que se torna exaustivo e que, ao mesmo tempo, a gente não vê muito sentido. Se nós, como educadores, não vemos sentido, imagine os estudantes. Lembra aí as outras questões? Principalmente a questão da formação inicial, né? O que é que vocês podem nos dizer para trabalhar com os estudantes, para quando eles chegarem na escola, poderem, né, atuar nesses projetos? Que orientações vocês podem nos dar? Tá, o Milton falou até aí da questão da formação, que a gente não tem a formação, a maioria dos professores de sociologia não tem a formação compatível com a disciplina de sociologia. Isso faz parte até da minha pesquisa aí no mestrado, no Profsócio. Eu faço essa pesquisa, né? Esse impacto do professor sem formação compatível. E aí eu percebo que a formação inicial, uma das grandes falhas, para dar aula de diretor de turma, aula de formação para a cidadania, como também a própria aula de sociologia, uma das coisas que a gente nota é que muitas vezes a gente falta muito a questão pedagógica, nessa ideia de que agora a gente tem que trabalhar uma questão socioemocional, que o nosso currículo na licenciatura, pelo menos o meu, quando eu fiz em 2016, não tinha essa parte do currículo dentro da minha formação. Então, eu acho que uma grande dificuldade é que a gente não tem essa formação dentro da nossa graduação e quando a gente chega no chão da escola, a gente tem essa demanda de ter que trabalhar com essas questões socioemocionais e que, de certa forma, para a gente se torna algo muito difícil.
Obrigado, Naná. Janier, nos fale um pouco aí sobre essas várias questões que Bom, eu tive sorte porque eu fui a última, anotei tudo, mas vamos lá. Bom, primeiro sobre a formação inicial, né? Sou formada da UES, mas a minha falha, o que eu noto aqui, gente, vocês estão tendo uma oportunidade muito grande de falar com professores. E eu vejo, eu me formei em 2014, 2015, e antes disso já estava ensinando, né, em escolas. Mas como graduada mesmo, eu comecei a ensinar a partir de 2015. Eu me formei em 2015 e a grande falha na minha formação como professora é que na minha grade curricular só tinha 2 práticas de ensino, prática 1, prática 2, uma disciplina de estrutura e uma disciplina de didática. E psicologia de desenvolvimento, né? Aí eu realmente me pergunto, os currículos hoje mudaram bastante, mas comparando o que a gente trabalhou naquela época, na grade curricular para a licenciatura, quando eu fui pela primeira vez para uma sala de aula, foi um choque, porque assim, uma coisa é o que está na teoria, né? E não se tinha essa coisa de vamos fazer um debate com os professores que são da base, vamos conversar com professores do ensino fundamental. Nunca teve isso na minha formação. Então, o que eu aprendi são os anos de experiência mesmo. Com a experiência, você vai melhorando na sua eloquência, você vai melhorando na sua retórica, você vai melhorando conteúdos em sala. Mas, no começo, realmente foi um tremendo trabalho para mim. Eu escolhi ser professora, né? A minha mãe é professora, eu acho que isso influenciou também um pouco para mim. Mas eu escolhi ser professora. Agora, dizer que na minha formação inicial foi trabalhado isso de forma efetiva, não foi. Então, quando eu olho esse momento aqui, eu vejo que é muito rico para a galera que está se graduando agora. Eu acho maravilhoso, porque vocês estão tendo as falas reais de pessoas que estão ali no chão da escola, que a gente costuma falar, no chão da base do ensino do Brasil, né? Que é o professor que está ali no dia a dia, que é aquele professor que chega às 7 da manhã, que recebe reclamações de professor, que de 2017 para cá, o professor virou doutrinador e tudo mais, denúncia, ouvidoria, você não podia falar certas coisas que você já recebia um chamado na coordenação. Então, principalmente para o pessoal de ciências humanas. Essa foi uma falha muito grande na minha formação. Sobre o segundo ponto, a sociologia, eu acho que foi a pergunta, eu esqueci o nome da moça, da Rosânia? Rosânia. Eu resumi aqui como sociologista a importância na sala, como uma forma de demarcar, né? Eu acho que nós, professores de sociologia, eu como formada em filosofia, eu vejo, assim, a complexidade de estar estudando 2 disciplinas que eu acho que daqui um tempo eu tenho medo de sumir da escola, de simplesmente a escola somente criar operários. Eu estou numa escola, é contraditório, eu trabalho numa escola profissionalizante, que eu sei que responde a uma perspectiva de um mercado, do capitalismo, mas dentro da própria escola, eu tento desmistificar, tirar isso, né? Não tirar, mas trabalhar isso, os meandros do capitalismo, os meandros dessa questão de trabalhar, vender seu posto de trabalho e achar que o importante é trabalhar, não importa se é no Uber Eats, no iFood, você ganha R$1 por entrega, o importante é trabalhar, que lindo, é magnífico. Mas a nossa escola hoje, ela não está formando gente pensante, ela está formando operários. Então, quando a ciências humanas está trabalhando isso, eu fico me perguntando até quando a sociologia vai estar na escola, a filosofia vai estar na escola. Porque, querendo ou não, essas são essas 2 disciplinas que são perseguidas. Desse governo para cá, são as mais perseguidas. Somos nós que somos culpados por falar de gay, né? Ou como eles dizem, estão falando de viado aí na sala. Estão ensinando aos nossos meninos a praticarem relação sexual. Isso é um absurdo. Então, assim, a gente tem sim que demarcar o nosso território como... Eu não sou socióloga de formação. Como filósofos, como pesquisadores, como professores de sociologia. E para a galera que está se graduando agora, é muito diferente de quando eu comecei a ensinar há 10 anos e quando eu estou ensinando agora. Então, a gente tem sim que nos colocarmos dentro de uma escola em que a gente tem que sim relacionar essa escola com a sociedade, que o aluno, ele não é só. O aluno, ele está dentro da sua vivência, dentro da sua comunidade. Eu sempre falo em vivência, porque quando os futuros professores forem para a sala, vocês não vão encontrar
pessoas que estão pensando todos iguais ali, o mesmo pensamento. Vocês vão encontrar universos com parâmetros totalmente diferentes, muito, muito diferentes. O terceiro ponto, o projeto de vida, ele está em todas as séries, né, Fundamental e Fundamental 2 e Ensino Médio. No Fundamental 2, o projeto de vida, ele trabalha essa questão da psicologia de desenvolvimento, o aluno está na puberdade, está passando por mudanças físicas e psicológicas. Eu não trabalho no fundamental, então eu não posso falar muito. No ensino médio, a gente já trabalha a perspectiva do significado para a vida. O projeto de vida está trabalhando ali com o que é e com o futuro, né? Então, eu acho que o projeto de vida, ele tem que estar na escola, porque ele é aquilo que o aluno, ele está fora, não trabalha só notas. O projeto de vida, ele vai além das notas, ele vai com aquilo que é o significado de vida. O que eu sou e o que eu quero ser, com a minha participação no mundo, com o meu impacto na sociedade e tudo isso. Sobre a parceria pública e privada, eu já falei disso para Ayrton Senna, mas realmente essa questão que temos que dizer é que a nossa Secretaria de Educação, o nosso Ceará realmente está de parabéns. Nós tivemos resultado no IDEB muito bom no fundamental, no ensino médio nós tivemos resultado bom, mas temos que melhorar mais ainda. Mas eu fico me perguntando também que é muito lindo, todo mundo está apresentando PowerPoint sobre o IDEB, mas eu quero saber se a gente vai ter o parabéns assim pessoal, porque os responsáveis por isso são os professores que estão ali em sala, não é o governador que está ali na sala e está trabalhando com 45 alunos, são 45 dentro de uma sala, sem nenhuma beleza sanitária, sem ar-condicionado, um ventilador assim que tristemente faz mais barulho que o próprio professor. A gente está dentro de um professorado em que os temporários quase têm certos direitos, não têm direitos, não tem direito a isso, tem direito àquilo, em que fazem concursos e esses professores não são chamados. Existem várias falhas e eu admiro, sim, que tem que existir a parceria pública e privada, mas a grande falha por que fazer essas rubricas se o resultado não é passado para quem está na base, que somos nós, os professores? Não adianta o Ayrton Senna, não está falecido, o Instituto Ayrton Senna e o Instituto Aliança levarem essas burocracias, esses papéis, calhamaços de papéis, e simplesmente não devolverem. A mesma coisa de eu estar no mestrado profissional para ensino de sociologia e eu não levar o resultado da escola. Qual é o meu impacto? É só para o meu ego? Não, eu tenho que levar o que eu estou pesquisando para a minha escola. Eu tenho que apresentar lá. Então, eu realmente, isso que eu posso estar falando, para outras pessoas que estão de fora, não, mas isso é besteira. Mas não é besteira, porque ninguém quer ter sua profissão desvalorizada. E no Brasil, no professorado, ele é reles, né? É reles mesmo. Acho que vai do Fundamental 1 até o superior. O professorado, ele só ganha o status quo de lindo quando se transforma em um Leandro Carnal, quando se transforma em um Sérgio Cortella. Só que a gente não tem condição de estar indo para São Paulo apresentar numa TV, porque a gente tem vários tipos de problemas dentro de uma sala de aula, né? Então, a parceria pública e privada, ela tem que existir? Tem. Mas que esses resultados, eles sejam devolvidos para a gente, que esses resultados eles aconteçam de fato. E essas pesquisas que eles fazem com essas rubricas, não sejam perguntando com que frequência você escova o dente e pensa na sua vida, com a família. Eu vou perguntar isso para o aluno vai perguntar qual é a relação da minha cárie dentária com a minha família, com a minha mãe. Aí lá vai eu fazer toda aquela coisa, a imaginação sociológica, né? Eu entendo, mas o meu aluno não entende. Então, eu tenho que fazer tudo aquilo, me retirar. Olha, eu sou uma pessoa formada, eu tenho uma facilidade para entender. Mas o meu aluno não tem. Então, é isso. Eu não vou falar mais, senão vou tomar o tempo. Gente, eu tentei resumir um pouco as perguntas que estavam sendo apresentadas no chat, mas se alguém tiver alguma questão e queira fazer agora, você pode ligar o seu microfone, fazer essa questão direcionada para algum dos nossos convidados, ou para eles três, tá? Eu vou deixar aí esses próximos minutos para vocês se manifestarem. Quem quiser tirar alguma dúvida, alguma questão que ficou aberta, peço só para que sejam bem objetivos.
Alguém? Se vocês tiverem questões, se manifestem agora. Senão eu vou colocar mais alguma coisa, porque eu não vou perder esse momento aqui com esses 3 professores, com temas que eu pesquiso, né? Pois vamos lá. Eu queria trazer só mais umas 3 questões e aí eu encerro, tá? Porque nós passamos um pouco aqui do horário previsto. Eu achei, assim, interessante e, ao mesmo tempo, muito problemático, né? Quando vocês colocaram essa ideia que, às vezes, se repercute na escola de que o núcleo vai resolver todos os problemas que são emocionais, ou o projeto de vida vai fazer tudo isso, né? Então, assim, é como se os professores estivessem ali, e a gestão, lançando a responsabilidade só para vocês, né? Se vocês puderem comentar sobre isso, ou 1, ou 2, ou os 3, fiquem à vontade. Essa questão dos relatórios eu não vou entrar, né, das rubricas da escovação de dentes, porque o pessoal aqui ficou assim, gente, o que é isso? Escovação de dentes? O que mais tem aí para eles preencherem nesses relatórios? A gente ficou curioso para conhecer como é que se avalia essa competência, né? Como é que você pode dizer assim, esse aluno adquiriu a competência, mas aquele ali não adquiriu a competência por meio de questões objetivas. E talvez uma outra que seja mais específica para o PDT, né, para o Naná, que é essa questão do vínculo familiar, da proximidade da escola com a família no projeto de vida. Essa união que é muitas vezes colocada, e a gente sabe que não são tão unidos assim. Também tem seus problemas, né? A família passa a interferir mais na escola, no que o professor ensina. A gente tem aí hoje, né, como o projeto Escola Sem Partido, que traz isso, então tem conflitos também, né, e que muitas vezes essa união que é colocada e proposta no projeto, ela está ali no meio de muitas contradições na família, e se o Naná teve que lidar com isso, ou os outros colegas professores também tiveram que lidar com essa interferência da família no que vocês estão ensinando em sala de aula. E vou encerrar por aqui as questões, tá certo? Tem mais, depois eu faço individualmente para vocês. Vamos quebrar a rotina, que aí sempre era o Milton que começava, né? Mas aí, como o professor citou, primeira questão, uma das coisas que tem dentro do programa, e até nem citei na minha fala, é que a gente tem reuniões bimestrais, na qual a gente faz um conselho de classe, tá? E aí nós temos representações de pais, alunos e os professores, porque aí os professores da sala têm que estar em todos, na qual a gente debate a cada bimestre os procedimentos que a sala teve durante aquele bimestre e quais são as ações que a gente deve tomar para que essa sala volte a funcionar de uma maneira que a escola considera como melhor, né? E nem sempre é essa. Vamos entender dessa forma. E aí, como o professor mesmo colocou, um dos impasses que às vezes a gente encontra é porque se a gente, como a pergunta anterior, falou da nossa formação inicial e uma das nossas angústias é que nós não estamos, muitas vezes, preparados para agir lá na sala de aula. Você imagina só alguém que nem teve a formação inicial. Não tiro aqui o mérito de que o pai deve, sim, ter a responsabilidade de procurar como a escola deve ensinar e tudo isso. É responsabilidade do pai fazer isso também. Mas a metodologia didática que se tem na escola e que a escola faz o seu mecanismo para fazer o ensino-aprendizagem, muitas vezes é mal interpretado pela família. E essa má interpretação vira um conflito, muitas vezes, dentro das nossas reuniões, e a gente passa, muitas vezes, por isso. Então, a gente tem uma proximidade muito grande com a família, eu tenho contato, eu tenho 43 alunos na minha sala, dos 43 alunos, eu tenho contato com 90% dos pais deles. Assim, contato de ter telefone, WhatsApp e tudo isso. Não falo constantemente, até porque seria chato, né? Tá sempre falando, mas sempre que necessário a gente
conversa um pouco. E esse contato é positivo, de alguma forma, sim. Mas também é negativo porque qualquer problema, qualquer ação que acontece dentro da escola, os pais, por eles terem essa proximidade, eles se sentem no direito de ir lá e, de certa forma, mudar todo o PPP, o regimento da escola, por uma simples atitude que pode ter sido tomada na escola. Então, eu acho que um grande impasse é esse, né, nessa relação. Tem o seu lado positivo? Tem, sim, mas também tem um lado negativo, e aí eu coloco a ideia que a Janie colocou aí, da escola sem partido, que a gente tem agora, esse grande embate dentro da escola, e que prejudica muito o ensino e a aprendizagem como um todo. Fiquem à vontade, Milton ou Janie. Já que o Naná rompeu, Janie, com o círculo vicioso, eu passo a palavra. Eu ia tirar em popar, mas tudo bem. Obrigada, Nilton. Gente, assim... Estão me ouvindo? Eu acho que falhou, deu certo. Sobre essa questão do que o Naná falou, sobre essa questão de junção, proximidade entre pai e professor, ela acontece muito quando você é PDT. Quando você se torna PDT, isso se torna tão próximo que às vezes atrapalha, né? Porque muitas vezes os pais, eles têm pais que vão na escola, falam com o PDT para saber como é que seu filho está, como é que seu filho está se portando, mas muitas vezes o limite ele é ultrapassado. E eu lembro que do ano passado, eu estava dando aula do terceiro ano, sem hospedagem, e a menina estava não sei se ano passado estava no auge da escola sem partido, e eu fui chamada na coordenação depois que terminou a aula. Eu estava dando a aula sobre censura e docilização, né? E tudo isso, censura, docilização e macropoder e micropoder em Foucault. E a menina pegou e me gravou, uma moça me gravou na escola, lá, 4 áudios gravados e tudo, e eu lembro que a mãe dela chegou e pediu desculpa porque eu disse que eu ia abrir um processo, né, que eu estava no meu direito, eu não dei meu direito de imagem em voz para ser colocado. E o que me deixou mais indignado, porque eu conversei com a coordenação da minha escola realmente funciona, é muito boa, tem um acompanhamento bom. O que me deixou indignado foi porque na escola onde eu trabalho, que é o que me inspirou para a minha pesquisa, houve casos de assédio, né? Houve casos de assédio, tem professor que continua lá e já foi chamado polícia porque é professor fora casa de praia com tal, já foi professor que dá presentes para alunos. Então, eu fico me perguntando, o problema que ocorreu comigo foi além do fato de eu ser mulher, né, que é um marcador de opressão, foi por um fato de eu estar falando um tema sensível. Porque eu disse que eu estava dando aula sobre micropoder e a menina se sentiu ofendida, né? Eu não sei por que ela se sentiu ofendida. E a coordenação ouviu todos os áudios e não encontrou nada ali. Então, a mãe dela veio e perguntou se eu era PDT daquela turma. A mãe dela nem sabia que era o PDT da turma. Então, isso é terceiro ano, né? Quando é primeiro ano, os pais, eles têm uma proximidade, assim, grande. Vai em peso na escola. Você marca as reuniões no começo, antes do bimestre, vai todo mundo. Vai a maioria. No segundo ano é médio. No terceiro é assim, meu filho já está maior, passou da puberdade, então ele se vira. Sabe comprar merenda, sabe se virar, vai começar o estágio, ele se vira. Eu realmente não gosto de compartilhar o meu WhatsApp com pais, isso é uma coisa que eu tenho antipatia pura por isso. Eu acho que é uma invasão muito grande da privacidade. Eu não gosto nem de compartilhar o meu número com o aluno, mas infelizmente, como a gente está nesse tempo agora, a gente tem que compartilhar, porque tem que ficar acompanhando, né? E como eu trabalho na profissionalizante, o acompanhamento ele é muito próximo. E os pais, tem pais que são muito preocupados, e eu respondo realmente, eu não gosto de compartilhar, mas eu entendo, porque a maioria dos pais estão trabalhando até 17, 18 horas, e o tempo que tem para saber como é que está o andamento das coisas na escola, é depois que chega do trabalho. Então, realmente, eu passo o meu horário e respondo, porque nem todo mundo presta atenção nos seus filhos, ou acompanha na escola, né? E eu acho, assim, grave,
Porque cada vez mais os pais, essa proximidade dos pais com os meninos só acontece dentro de casa, mas na escola é totalmente jogado para o professor. O professor é como se fosse realmente para ensinar do básico até o mais nível crítico de pensamento. Sendo que não é assim. A escola, ela orienta, ela não tem uma obrigação de simplesmente estar ali, olha, você tem que fazer isso, fulano, para ser um cidadão, né? Você tem que fazer isso, fulano, para ser um bom aluno, para ser uma boa pessoa. Sendo que isso é uma coisa conjunta entre os responsáveis, né? A família e a escola. Então, eu vejo isso com certa problematização. Se a gente for fazer uma pesquisa da participação efetiva de pais e por que os pais vão na escola, eles vão geralmente para reclamar de professor, mas não para perguntar se o aluno está indo bem. Mas no momento em que o aluno fala alguma coisa da professora tal, que no caso sou eu ou outra professora, aí o pai ou a mãe vai. Mas no caso, se for de professores, do professor da disciplina tal, não acontece, não ocorre, né? E eu não sei se eu estou respondendo bem a pergunta sobre essa pais e escola. Tem mais outra pergunta? É o que eu me perdi. Não, era isso mesmo. Eu deixei bem aberto para vocês comentarem uma ou duas, não necessariamente as três. Uhum. Ok, gente, foi isso. Obrigado, Genier. Newton? Pronto, eu vou retomar uma questão anterior, que era sobre a formação inicial. Eu não vou falar o ano que eu me formei, porque vou denunciar a minha idade, mas o que eu posso dizer sobre essa questão da formação inicial, como isso vai reverberar e repercutir no trabalho, né, na análise desses projetos, no que diz respeito ao conhecimento que esses novos licenciandos terão, é justamente isso que você está promovendo, Williams, é meio que trazer a escola, né, para dentro da universidade, reforçar essa parceria tão importante que existe. Quando eu ingressei no mestrado, no ProfSócio, eu fiquei espantado com como os professores daí conhecem, sabem, pesquisam, entendem o que é uma escola pública. A gente pensa que os professores da universidade estão num patamar muito acima, né, isolados no seu universo acadêmico, mas os professores da UFC, do ProfSócio, eles têm, eu não vou dizer o nome, mas tem um professor que você pergunta quantas EPs ele sabe a quantidade, quantos MTs ele sabe, é um grande pesquisador e conhece tudo, né, sobre educação básica. E eu encontrei no ProfSócio um sustentáculo muito grande, né, para que o professor se sinta realmente acolhido e amparado no que diz respeito a estudar a disciplina sociologia, né, e debater sobre as situações e os problemas que ela enfrenta na educação básica. Eu lembro que você tinha feito a pergunta sobre o NTBPS e o projeto de vida, sobre essa questão de eles se tornarem, assim, a solução de resolver os problemas que aparecem na escola de relações humanas. Sim, certo. No que diz respeito à família, eu não me sinto confortável para falar, porque como eu não estou em sala de aula, eu não tenho tanto esse contato, não posso mensurar em relação às reuniões, falar sobre como os pais veem a escola e enxergam, né? No entanto, quando a gente percebe o núcleo por si só, que também é muito próximo ao PDT, são dois projetos que eu digo que se casam, né? Tem uma relação muito íntima entre eles. O núcleo, ele trabalha as questões familiares, certo? Como a matriz que estrutura esse projeto, ela está dividida por eixos. Tem um período que você trabalha a pesquisa, tem um período que você trabalha a família, tem um período que você trabalha as competências socioemocionais, tá? E quando recai sobre esse projeto, né, tanto como núcleo como do PDT, eu posso falar um pouco do PDT porque estive na coordenadoria que acompanha
o PDT, e fui muito vítima das rubricas que vocês elaboraram, né, porque é a figura responsável por recolher essas rubricas e repassar, compactar todas no formato zip e enviar para o Instituto Ayrton Senna. Enfim, o NTBPS, né, essa relação família, eu vejo como muito conflituosa, porque os professores, muitas vezes, eles não sabem realmente como lidar com situações que afloram as emoções. As vivências de sala de aula, por mais que esses professores eles experienciem, eles pratiquem essa vivência antes de ir para a sala de aula, mas muitas vezes a condução dela acaba externando, né, sentimentos que são imprevisíveis, como a aula é uma situação de previsibilidade constante. Todo esse material, todas as práticas que são postas em prática na sala de aula com os estudantes, elas são experienciadas, elas são praticadas como não se leva uma vivência sem que aqueles professores, aqueles profissionais, eles tenham passado por ela. E eu percebo que o núcleo, ele dá um espaço para que o estudante ele fale um pouco da sua família, que ele conheça e que ele perceba que existem também outros arranjos familiares diferentes daquele modelo clássico nuclear que a gente conhece, né? Da figura do pai, da figura da mãe, da figura do irmão, quando se tem o irmão em casa. Eu lembro de um material do caderno 1, que quando se trabalha muito essa questão da família, dentro do macrocampo, né, escola, família como espaço de aprendizagem, os estudantes vão ter momentos de falar dessas vivências, né, com o pai, e eles revelam por meio do desenho, por meio do trabalho, por meio de algumas atividades, quem são essas figuras que eles enxergam realmente como a sua família. Que eu acredito que esse trabalho vai muito de encontro com aquilo que o PDT espera, né? De que o pai que vá até a escola não seja somente o pai daquele aluno que tem a nota boa, porque geralmente o que acontece é isso. Quem procura as escolas para saber dos filhos não são os pais em que os filhos necessitam realmente de uma atenção, ou que o pai pudesse dar um pouco maior de atenção para eles. Geralmente, o que se tem na escola são os pais em que os filhos têm um bom desempenho acadêmico, um bom relacionamento com os colegas, um bom relacionamento com os professores, são onde os pais estão lá querendo saber, né, sobre um pouco da educação, talvez até porque esses pais tenham um pouco de capital cultural, mais do que aqueles que realmente não têm esse acompanhamento. Ótimo, gente. Eu só tenho a agradecer, nós já estamos aqui chegando quase a 2 horas da nossa atividade, então eu quero encerrar esse momento. São várias questões, várias indagações que surgiram a partir da fala de cada um, mas devido ao tempo nós vamos encerrar a nossa atividade. Então eu agradeço aos nossos convidados que participaram, que debateram junto conosco, Newton, Janier, Naná. Aproveito para também dizer que o projeto PIPE, que tem esse título, Entrei na Universidade para me tornar professor, pretende realizar outras atividades como essa, de trazer professores para abordar temas como vocês trouxeram aqui, sobre empreendedorismo, sobre o mundo do trabalho, para pensar os tipos de escola que nós temos aqui no Ceará, o que é uma EEP, o que é uma MTI, né, que são questões que muitas vezes estão na cabeça dos nossos estudantes. Então, eu agradeço aos nossos parceiros, eu vi aqui vários professores de sociologia, cada um de vocês são nossos parceiros, e nós queremos vocês mais próximos também da gente, né, nesse momento de pandemia e quando passar também essa pandemia. Em nome aqui dos colegas Daniele, Irapuã, Alexandre, que estão aqui, o laboratório, o LEPEC, né, que tem essa linha também de pesquisar a educação, quer ter essa proximidade com os professores para suas pesquisas, mas também para a sua ação, né, de extensão, para formações que nós possamos oferecer também para a escola, né? Então, a gente vai poder trabalhar juntos. Então, eu agradeço a cada um e encerro a atividade dessa noite. Então, eu vou me despedir de vocês, encerrando a gravação. Quem quiser também se despedir, pode ligar aí o seu microfone ou ligar a sua câmera para dar um tchau.
E a gente vai ter novas atividades, tá bom, gente? Muito obrigado por cada um que ficou aqui com a gente, uma média de quase 80 pessoas e 60 aqui no final. Muito obrigado e boa noite, bom fim de semana para todos e todas. Obrigado, professor. Obrigado, William. Boa noite, gente. Olha aí, para quem quiser continuar, boa noite, continuar parabéns, pensando, aí o diretor de turma tem uma dissertação do professor Nerismar Felipe, que é diretor da CRED de Jaguaribe. A dissertação dele, diretor de turma, é muito boa, então quem quiser pesquisar sobre o assunto, tá aí a dica. A Paula também está pesquisando, né, sobre o PDT, né? Sim, Ana Paula. Ana Paula está pesquisando. Professora Wagner Brito, coordenadora do SED, é a grande referência do PDT no estado, né? Ela fez a pesquisa dela lá em Portugal, teve a oportunidade de conversar e conhecer a AID, que foi a pioneira do projeto. Legal. Ótimas indicações. Estou deixando ainda gravando aqui, né? Que é para ficar gravado e registrado. Tchau, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado, meus colegas aí, parceiros. Foi ótimo. Obrigado, Milton. Obrigado, professor. Foi ótimo. Obrigado, foi maravilhoso.